Fala, operador! O objetivo desse canal é sempre trazer estruturas que potencializam o lucro para a gente sair daquele degrau do básico, né? Usando o básico como degrau e não como teto. Então hoje eu vou mostrar uma estratégia que não tem na maior parte dos cursos pagos por aí. Então quem já é leão da nossa comunidade sabe o trabalho sério que a gente faz por aqui, já chega deixando o like na confiança. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não conhece nosso trabalho, faremos um acordo de cavalheiros. Você não deixa o like, você assiste esse conteúdo até o final. Se ele agregar o seu operacional, aumentar a caixinha de ferramentas, aumentar sua visão acerca do mercado de opções, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos aqui toda semana. E se você quiser se aprofundar nas operações estruturadas em opções, se tornando um especialista no mercado de opções, eu te convido a conhecer o nosso curso de especialistas em opções, onde nós aprendemos do básico ao avançado, hedges e manejos para defender suas posições, alavancagem limpa, estruturas de renda e, fora tudo isso, a melhor comunidade do mercado de opções. Se você quer ser um vencedor, você tem que andar com vencedores. Então eu te convido a conhecer clicando no link que vai estar na descrição. Feita a propaganda, é o seguinte, o nosso conteúdo aqui, ele visa sempre melhorar. O que habitualmente as pessoas fazem quando tem ações ou opções longas para cobertura, ou às vezes até a descoberta, se o operador é um pouco mais avançado? É uma venda coberta lá no delta 30, que estima-se que tenha 30% de chance de dar exercício. É uma estratégia ruim? Não, longe disso. Você vende a opção, se o papel cair ou ficar de lado, você fica com o prêmio e está tudo certo. Só que sempre existe uma forma de eu potencializar a estrutura. Hoje eu vou mostrar estratégias que podem aumentar em até 63% seu lucro, sem aumento de risco, e aumentando um pouquinho o risco, botando uma pimentinha, pode chegar a um aumento de prêmio de 179%. Pois é, esse vídeo aqui vale a pena assistir mais de uma vez. Mas antes de mais nada, eu vou colocar uma lousa aqui na tela para a gente entender a diferença das estratégias. Hoje a gente vai trabalhar com a slide estrutural, mostrar um pouquinho da venda coberta e no final eu vou mostrar aquela pimentinha. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Primeiramente, para entendermos os conceitos, né? Obviamente eu vou fazer com BOVA11, que é o ativo que eu mais opero, o ativo que eu mais gosto. E, obviamente, entendemos que quando vamos vender call, precisamos ter a devida cobertura, sendo uma opção longa mais dentro do dinheiro, sendo o ativo, sendo o strangle de cobertura, que é uma estratégia exclusivamente ensinada na nossa comunidade lá. Bom, eu tenho que ter cobertura ou eu tenho que ter um stop bem afiado. O que eu poderia fazer para remunerar usando call, né? Aproveitando que a taxa de juros tem um efeito positivo na call, a volatilidade está razoavelmente alta, né? Então, digamos, o BOVA11 está custando aproximadamente R$ 184,00. Depois a gente vai validar tudo que eu estou falando aqui no preço. Se eu vender uma opção delta 30, uma E, no strike 194, eu estou recebendo mais ou menos R$ 3,15. Olha, não é uma operação ruim. O papel tem que subir mais de R$10 para eu começar a tomar calor nessa posição. Na verdade, ele tem que subir e tem que ultrapassar os R$ 197,15, porque o break-even dessa operação é os 194, que é o strike, mais os R$ 3,15, que é o prêmio dela, né? Então, aqui a gente vai chegar nos R$ 197,15. Perfeito. É uma estratégia ruim? Não. Como a gente comentou, né? Às vezes, quando a gente mostra alguma alternativa aqui, potencialização de lucro e tal, o pessoal se ofende, como se uma estratégia invalidasse a outra. Nada a ver, poxa. Você tem que operar da forma que você se sente mais confortável. Só que eu acho um pouquinho de desperdício de prêmio usar só R$ 3,15. Eu posso utilizar essa grana aqui para fazer algumas coisas um pouco mais interessantes e jogando esse meu risco aqui mais acima, mais fora do dinheiro. Como assim? Lembrando que eu vou validar no preço depois para a gente ver se faz sentido, né? Então, olha só, o que eu poderia fazer? Eu já tenho a intenção de vender essa call no strike 194. O papel está 184. E se, porventura, eu fizer o seguinte, eu vender mais uma call, vou vender uma E,
do strike 185. Poxa, aí dobrei o risco, né? Eu não quero dobrar o risco. Eu quero aumentar meu lucro sem dobrar o risco, sem aumentar risco, né? E com a grana, nota que eu recebi grana aqui, recebi grana aqui, a gente vai ver no preço. Com a grana eu vou lá e compro uma E no strike 180. O que acontece agora? Essa operação aqui ela vai ficar quase zero custo. Eu vou estar recebendo alguma coisinha, uns centavinhos. Mas olha que interessante. Antes o meu risco era nos R$ 197,15. Agora, se o papel subir, eu tenho uma trava de alta com call. Então, essa call aqui está coberta por essa. E eu tenho uma call vendida que está descoberta, ou que está coberta pelo papel, ou que está coberta por uma opção longa, né? Então, na alta, lá perto do vencimento, eu recebo R$ 5,00 nessa posição. Se o papel ultrapassar o 194, o meu problema, o meu risco está no strike 194, mais esses R$ 5,00 da trava. Nós chamamos isso de ponto de assunção. Então, efetivamente, o meu risco aqui está nos R$ 199,00. Então, somente acima de 199 eu vou tomar risco. Inclusive, aqui eu já posso definir um parâmetro. Se eu vou fazer essa operação utilizando margem, né? Não tendo a cobertura. Bom, primeira coisa que eu tenho que travar num pozinho para não dar problema. E se bater 199, eu estopo a operação, porque a partir daqui eu começo a ter problema. É bem verdade que se isso acontecer rápido, você vai pagar uma graninha para sair. Mas é um risco que eu tenho que controlar, né? E essa operação, como é uma operação de tempo, ela sensibiliza próximo ao vencimento. Mas concordam comigo que aqui fica bem bacana? Olha que interessante, porque antes eu estava vendendo uma call do 194 para ganhar R$ 3,15. Então, meu lucro máximo antes, na venda coberta, era aqui R$ 3,15. Esse era meu risco, meu lucro máximo, né? Com o risco do papel subir aqui no caso da call. Agora, na slide estrutural, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui, vou botar aqui slide estrutural. O meu lucro máximo é R$ 5,00. A gente vai ver, inclusive, que montando ela entra mais ou menos uns 15 centavos. Então, vou colocar aqui R$ 5,15, né? Porque os 15 centavos também entram lá no meu lucro. Então, nota que eu estou tendo um aumento de lucro potencial aqui de R$ 2,00. Se eu dividir os R$ 2,00 pelos 13,15, eu vou notar que eu estou aumentando meu prêmio em 63%. É interessante, né? Sem aumentar o risco. Claro, pessoal, não tem almoço grátis. Se porventura o papel despencar abaixo de 180, toda essa operação vira pó e eu não ganhei nada, ganhei só 15 centavos. Nesse caso, a venda coberta tradicional seria melhor. Só que quando eu monto esse cara aqui, deixa eu colocar ele de novo para ficar menos poluído, então eu vendo uma E no strike 194, vendo uma E no strike 185, e compro uma E aqui no strike 180. Quando eu monto essa operação, eu acredito numa alta moderada, não acredito que o papel vai explodir e nem que o papel vai cair. Se o papel vai cair, na verdade eu nem venderia uma call delta 30. Eu venderia uma call dentro do dinheiro, se eu acreditasse que o papel vai cair, né? Então aqui, cada ferramenta é para um momento adequado de mercado. E, obviamente, ou eu vou estar coberto pelo papel, nesse cara aqui que é o risco, né? Ou eu vou estar travado num pozinho ali, né? Só para não ter problema. E, nesse caso, eu estopo no ponto de assunção, que é os R$ 199,00. Notem que, por si só, essa estratégia é bem interessante, porque eu tenho um range de lucro muito bacana. Eu ganho dinheiro aqui dos 180 até os 199. Eu tenho um range de R$ 19,00. Vamos validar no preço que a gente está falando para comprovar, para verificar se faz sentido? Aqui no site dos nossos parceiros Opilab, a gente vai ver que a volatilidade está razoavelmente alta, ela já teve mais alta nas últimas semanas, inclusive essa estrutura que eu estou mostrando ganha muito com a volatilidade alta. Se a volta é alta, eu vou conseguir ampliar mais ainda esse range, fica muito interessante. Então vamos verificar. Primeira coisa que eu vou verificar, vou colocar aqui na série E e série Q, como ficaria a venda da minha call Delta 30, né, que é o 194, só para a gente validar preço, né? Então, no Delta 30, eu receberia 13,15, como a gente viu ali, e, de fato, eu começo a apanhar aqui na call, se eu não estiver coberto, a partir dos R$ 197,15, que é a conta que a gente fez ali, né? Se cair, eu fico com todo o prêmio,
e se ficar de lado, eu fico com todo o prêmio também. É bem bacana. Só que lembra que a gente, poxa, tem coisa mais útil para fazer com esse prêmio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou comprar uma call de strike 180 e vou vender mais uma call aqui de strike 185. Lembra que a gente queria montar a trava de alta dentro do dinheiro, né? Aqui eu tenho uma trava que está dentro do dinheiro. O papel está 184,80. Notem que ela já está na zona de lucro dela, né? Claro que eu preciso de tempo para essa estratégia funcionar. E nota que eu recebi 15 centavos na montagem. Se eu colocar aqui no payoff para a gente verificar onde o calo aperta, se o papel cair, é bem verdade que eu saio quase no 0 a 0. Eu ganho só os R$ 157 aqui, que eu simulei com 1.000 unidades. Seria os 15 centavos aproximadamente. Se o papel ficar aqui entre 185 e 194, eu levo para casa o prêmio cheio, que é os R$ 5,00 vezes a quantidade. Nesse exemplo, são R$ 5.000. E se o papel subir, eu tenho lucro até os R$ 199,00 e pouquinho. Acima daqui eu começo a ter prejuízo, por isso é interessante ou ter a cobertura, ou travar no pozinho, ou estopar se o papel bateu aqui. Mas não é, o papel chegou, mas eu acho que ele volta. Não, chegou no ponto de stop, você não pensa, você clica, né? Então vejam como essa estrutura é interessante. Eu posso ganhar bem mais do que a venda coberta tradicional. Se ficar num range, é um range razoável, né? Eu coloco uma boa grana no bolso, o lucro máximo. Se o papel cair, eu saio no 0 a 0. E se o papel subir, o meu risco já está muito mais fora do dinheiro do que a venda coberta tradicional. Bom, como eu disse, não tem almoço grátis. Se o papel cair, valia mais a pena ter feito só uma venda coberta. Mas se eu achasse que o papel ia cair, eu ia vender uma call dentro do dinheiro, recebendo muito mais prêmio, não somente os 13,15 ali do Delta 30. E se eu for adicionar uma possibilidade, uma pimentinha para aumentar esse meu potencial lucro, claro que eu adiciono um pouquinho de risco, mas dependendo do cenário, pode valer a pena. Se eu acredito numa alta moderada, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nessa estrutura que eu vou mostrar agora. Então, voltando para a nossa tela do OpLab, olha o que acontece. Eu vou tirar do payoff, vou manter a nossa slide aqui. Né? Agora a gente vai ver umas variações, umas pimentinhas. E se eu acredito numa alta moderada, se eu acredito que o papel vai subir, ou subir até um pouquinho mais forte, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá e junto com a slide que eu já montei, eu posso vender uma put do strike 180. O mesmo strike que eu tenho comprado aqui na slide. Então, eu estou comprado em call do 180, vendido na put do 180, vendido na call do 185 e vendido na call do 194. O meu payoff fica bem parecido com o short strangle, só que notem uma diferença. Como eu entrei recebendo, se tiver uma alta lá perto do 199, isso aqui já vai atenuar meu stop, fica mais confortável, né? Só que notem que eu adicionei risco para baixo também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura, como ela fica, né? Deixa eu tirar essa parte aqui, fica mais fácil. É o seguinte, aqui eu vou tomar calor se cair forte, porque eu estou vendido numa put, só que caindo somente abaixo de R$ 176,00. O papel está R$ 184,80. Se o papel subir, eu tomo calor acima de R$ 202,00, porque eu entrei recebendo. E se o papel ficar entre 185 e 194, eu levo para casa R$ 8.800, se for com 1 quilo, né? R$ 8,80 na estrutura. Se a gente fizer um cálculo bem simples, nós vamos comparar e verificar que vale a pena. Na venda coberta tradicional, no Delta 30, eu recebia R$ 3,15. Nessa slide que nós estamos mostrando, uma slide estrutural, vou botar aqui como turbinada, não tem nome, né? Vou colocar aqui, a gente recebe R$ 8,80. Se eu diminuir aqui, eu vou ver que eu estou aumentando meu lucro em R$ 5,65. Se eu dividir esse lucro a mais pelo lucro inicial que eu iria receber na venda coberta, eu vou notar que eu estou aumentando meu lucro em 179%. É uma boa, né? Fica um lucro bem interessante. Então, em vez de receber somente R$ 13,15, eu estou recebendo R$ 8,80. É bem verdade que eu estou adicionando uma venda de put aqui, eu estou botando o risco para baixo, mas a minha análise é de que o papel teria uma alta moderada, uma lateralidade. Aí fica bem bacana. Se o papel cair forte, eu tomo calor somente abaixo de 176. Aí eu tenho que verificar, né? Claro que eu vou fazer uma análise gráfica antes de entrar na estrutura, mas 184 até 176
é chão, né? E na alta, calor somente acima de R$ 202. Em todo esse range dos 176 até os 202, eu estou ganhando dinheiro. Se ficar entre 185 e 194, eu tenho meu lucro máximo lá perto do vencimento, R$ 8,80. Fica interessante, né? E tem mais uma possibilidade. Digamos o seguinte, eu penso, eu acredito que vai ter alta, eu não acredito que vai ter baixa. Se tiver baixa, eu até aceito comprar o papel. Será que eu não posso alterar essa estrutura para jogar meu risco mais para fora ainda? Sempre tem como melhorar. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui na tela a gente tem a estrutura anterior, né? Que a gente está comprado na call do 180, vendido na put do 180, vendido na call do 185 e vendido na call do 194. Só que lembra, quando a gente montou essa estrutura, a gente recebeu R$ 3,80. E se eu acredito numa alta, eu tenho receio da alta, e na queda não tenho problema em assumir o papel por conta da put, eu posso fazer o seguinte, em vez de vender a call no 194, eu vou vender essa call mais fora do dinheiro ainda só para pagar a conta. Eu vou vender aqui no 200. Aí eu recebi um pouco menos de prêmio, só que olha como fica o meu break-even agora. Bem verdade que eu abri mão um pouco do lucro máximo, né? Agora meu lucro máximo é R$ 7,20, que é bem mais do que a venda coberta. Na queda, eu diminuí o meu break-even, ficou no 177,80, mas na alta agora, eu só apanho acima de R$ 207. Então, do 178 aqui aproximadamente, até os 207, eu estou ganhando grana de forma tranquila. Claro que na queda, eu vou tomar uma pancada no papel aqui, e na alta eu vou ter que stopar. Agora o meu stop é aonde? Nos 207, né? Que seria o ponto de assunção. Tudo que eu ensino aqui no canal envolve risco, eu preciso entender riscos. Inclusive, essa última variação que eu mostrei tem risco na put, tem risco na call. Só que o risco é bem afastado, eu tenho um range muito grande de lucro. Quando a volatilidade está alta, esse tipo de estrutura, aí eu consigo até aumentar o range. Semana passada, quando a vol estava mais alta, a gente conseguia aumentar muito mais esse range. E nas estruturas iniciais que eu mostrei a venda coberta, o risco é na alta se eu não estiver coberto, né? E se eu estiver coberto, o risco é na queda, uma queda muito forte, apesar de eu ficar com o prêmio, eu fico com o papel desvalorizado. Então, tudo eu tenho que pontuar, tudo eu tenho que estudar e entender o que eu estou fazendo. Na slide tradicional, com asa 5, como a gente fala ali, distância de R$ 5,00 na trava, poxa, o meu risco está lá no 199. E se cair, eu saio no 0 a 0. Mas entre 180 e 199, eu estou ganhando grana. Lucro máximo entre 185 e 194, que era aquela minha slide inicial. Então, vejam, eu falei de 3 estruturas e mais uma variação ainda. Isso aqui não tem na maior parte dos cursos pagos por aí, eu não estou exagerando. Se você já fez algum curso, você vai notar isso aí. Agora, lembra daquele nosso combinado? Se esse conteúdo agregou, se ele ampliou sua caixinha de ferramentas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os conteúdos relevantes que nós colocamos toda semana por aqui. E um detalhe importante, pessoal, se eu for montar em outros ativos, tem que ser ativos com boa liquidez. Petro, Vale, bancos. Claro que a distância de strikes das travas vai diminuir acerca do preço do ativo. Então não adianta eu querer fazer isso aqui num ativo que custa R$15, a distância de asa vai ser 70 centavos, 75 centavos. Um ativo que nem Petro, que custa ali perto dos R$50 hoje, vai ser uma asa de R$1, R$2 no máximo. Mas se você comparar com o valor nominal do ativo, você vai ver que é um percentual bem relevante. Você já viu um conteúdo tão completo sobre a slide estrutural e essa variação que eu mostrei para ela, aquela pimentinha? Vale a pena assistir esse vídeo de novo e estudar, simula ali, mas é bem bacana. No mais, muito obrigado por sua audiência até aqui, excelentes trades e até o próximo vídeo.